do Empim. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 5, verso 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Repetindo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nesse momento, Senhor Deus, eu possa diminuir para que o Teu Santo Espírito cresça e assim toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Senhor Jesus. Pai amado, toma os nossos corações, que nós possamos, Senhor, entender o que o Senhor tem a passar para nós e que nós possamos sair daqui nessa manhã na certeza que fomos abençoados pela Tua presença, de tal forma que nós fomos impactados pela Tua palavra, Senhor. Pai, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, esse versículo 10 nos coloca diante da última bem-aventurança. De repente você pode falar, mas pastor, o verso 11 também diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, vai dizer lá o verso 11, mas quando a gente analisa o texto, a maioria dos exegetas concordam que o verso 11 e o verso 12 registra o aprofundamento do que está no verso 10. O Senhor fala que está no verso 10 de forma diferente, para agregar, para dar mais ênfase do que está sendo dito no verso 10. E quando nós olhamos para o verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, nós olhamos para esse versículo e à primeira vista parece que ele é totalmente diferente dos outros versículos que nós lemos na bem-aventurança, dos outros 7 versículos que compõem a bem-aventurança. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós não vemos aqui uma descrição positiva. Faça isso e acontecerá aquilo. Você reage de uma forma e tem um resultado, não é uma forma positiva. Nós temos aqui nesse versículo um resultado, meus irmãos, que acontece com a pessoa quando a pessoa está diante de todas as bem-aventuranças que, meus irmãos, é a consequência natural das 7 virtudes que o Senhor já falou que acontece na vida do cristão. Quando olhamos para o verso 10, nós estamos diante do resultado natural de ser bem-aventurado. E quando nós olhamos para essa afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que o nosso Senhor Jesus nos traz uma profundidade nesse versículo. Ele aprofunda tanto nesse versículo que traz à tona coisas que nós não conseguimos entender. É nesse versículo, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo faz a separação entre adultos e crianças, entre maduros na fé e meninos da fé, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo faz a separação entre aquele que é cristão e aquele que ainda é incrédulo, daquele que é pio, santo, com a vida diante do Senhor, e aquele que é ímpio. Em outras palavras, esse versículo, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: aqueles que me seguem são dessa forma, aqueles que dizem que estão por mim são dessa forma, aqueles que são cristãos passam e vão passar por situações como está descrito no verso 10. Por isso, meus irmãos, que o verso 10 continua sendo o relato, continua sendo a descrição do crente como ele é. Se a pessoa, meus irmãos, se comporta determinada pelas bem-aventuranças, se a pessoa, meus irmãos, apresenta as qualidades ensinadas por Jesus, logo essa pessoa é cristã, logo essa pessoa é uma seguidora de Jesus Cristo. Nós estamos diante, meus irmãos,
de uma descrição feita por Jesus Cristo que é indireta daquele que é salvo. Isso, meus irmãos que estão no verso 10, acontecerá comigo, acontecerá com você, somente porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. Isso acontecerá na sua vida, acontecerá na minha vida, quando nós apresentarmos as características da bem-aventurança, que é descrita nos versículos anteriores. E quando nós olhamos para o verso 10, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, esse versículo chama a atenção pela sua promessa. A promessa que é feita para as pessoas que são perseguidas por causa da justiça, nada mais é do que o reino dos céus. É a promessa feita na primeira bem-aventurança. A promessa da primeira bem-aventurança é repetida nessa bem-aventurança. Isso significa que nós começamos pelo reino dos céus e terminamos pelo reino dos céus. Jesus começa o seu sermão, na sua introdução, começando pelo reino e terminando pelo reino. Isso significa, meus irmãos, que a bênção mais importante, quando nós olhamos para a nossa vida, quando contemplamos as bênçãos do Senhor, quando nós olhamos os filhos crescendo, quando nós olhamos os filhos na presença de Deus, quando nós olhamos a nossa vida com comida, com alimento, com a família estabilizada, com essas bênçãos que o Senhor traz às nossas vidas, nós identificamos que a bênção mais importante para nós é sermos membros do reino do céu. Não há nenhuma bênção maior do que estarmos na presença de Deus. Essa bênção, meus irmãos, está acima de todas as outras bênçãos que nós possamos receber. Bênçãos que possamos pedir, as mãos estendidas do Senhor, a saúde que Ele traz às nossas vidas. O ponto capital da vida, da nossa vida, é que sejamos cidadãos do reino dos céus. Esse é o ponto capital da nossa vida. Em detrimento de todas as outras coisas que estão às nossas voltas, que pela graça o Senhor nos traz. A maior bênção é ter os nossos nomes arrolados no livro da vida. Podemos dizer que somos filhos de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós continuamos nesse versículo, diante de uma descrição do crente. Igual ser misericordioso, igual ser limpo de coração, ser pacificador, ser perseguido, é uma característica do cristão, tem que estar em nossas vidas ser perseguido. E esse versículo, meus irmãos, sonda e traz à tona a qualidade essencial da igreja de Cristo Jesus, a marca da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, meus irmãos, a igreja do nosso Senhor, é uma igreja que é perseguida. Ser cristão é ser perseguido. Em 2000 anos de história, preste atenção, em 2000 anos de história da igreja, apenas 17 anos a igreja não foi perseguida. Em 2000 anos que a igreja está formada na terra, por apenas 17 anos ela não passou por perseguição. Meus irmãos, isso significa que nós fomos construídos pelas perseguições que se levantaram. A perseguição faz parte da nossa história, da história da igreja. O sangue dos mártires foram tintas para escrever a história da humanidade. Algumas vezes, nesses períodos de 2000 anos, nós temos que foram um pouco mais intensa, outras menos intensas. Mas todavia, meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias, a perseguição tem crescido assustadoramente, ao nível
que nós não podemos nem imaginar de outrora e em outros tempos. Quando nós olhamos para as missões a portas abertas, nós ficamos de uma situação abismado com o número de perseguidos, de morte, por causa de ser cristão. E por isso, meus irmãos, esse versículo é o versículo mais importante da igreja nessa atualidade, no nosso momento. Mesmo as igrejas que estão numa pseudo-aparência de segurança, em um pseudo-momento de comodidade, pode a qualquer momento experimentá-la, e experimentaremos, porque a marca de ser cristão é ser perseguido. Mas só que nós necessitamos entender essa bem-aventurança, precisamos compreender, precisamos entender o que ela ensina, e mais ainda, o que ela não ensina para nós. E é por isso, meus irmãos, eu quero trazer uma meditação em 5 reflexões que nós possamos fazer em cima desse versículo, sobre essa bem-aventurança. A primeira reflexão, meus irmãos, que eu trago para a nossa meditação, para nós meditarmos, é que não somos bem-aventurados por causa do nosso temperamento. Nós não somos bem-aventurados por causa do nosso temperamento. Quando nós olhamos para o verso 10, meus irmãos, a Bíblia não diz a seguinte situação: bem-aventurados perseguidos por causa de atitudes dignas de objeções. Nós não vemos isso escrito na palavra do Senhor. Nós também não vemos no verso 10 dizendo o seguinte: bem-aventurados perseguidos por serem indivíduos difíceis de se lidar. O texto não diz isso. O texto também não diz ali, meus irmãos, bem-aventurados perseguidos por faltar sabedoria para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. O texto não fala isso. O texto também não vai dizer para nós que bem-aventurados perseguidos por falar ou fazer o que não deve. O texto fala bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não é nada disso que o texto diz. Existem pessoas dentro da igreja que são perseguidas por causa da sua própria insensatez, por causa da sua própria situação de temperamento, que passam por dificuldades porque tem um temperamento difícil, porque passam por ações e fazem ações difíceis. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizer: eu sou verdadeiro, eu sou verdadeira, eu falo mesmo, se a pessoa está triste, deixa ela para lá, mas eu sou verdadeiro. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser arrogante, isso é ser intrometido. Ser verdadeiro é o ser verdadeiro com amor. Não sabe como dizer, vai para o joelho primeiro, ora, pede a palavra ao Senhor, para que a palavra seja construtiva, para que seja transformadora, para que seja edificante, não para que seja uma marreta que destrói a pessoa. E as pessoas são perseguidas por causa disso e falam que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. A promessa de Jesus, meus irmãos, é somente para os perseguidos por causa da justiça. E quantas pessoas são indiferentes e recebem indiferenças por conta de si mesmo, buscam a perseguição e colocam depois a culpa no Evangelho. Estão fazendo isso porque eu sou cristão, porque eu sou cristã. Em Provérbios 25, 28, acompanhem comigo. Provérbios 25, 28. Diz o seguinte: como cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Pessoas, meus irmãos, que falam palavras que ferem, pessoas que fazem ações que machucam, pessoas que não têm cuidado e nem tato nos seus relacionamentos interpessoal, mas são abruptos, destruidores de relacionamento. Pessoas, meus irmãos, que não possuem em si um coração perdoador.
Isso, meus irmãos, não é ser perseguido por causa da justiça. Isso é ser perseguido por causa do temperamento. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós temos que ser fortes, sim, temos que ser uma fortaleza que é construída em amor e em moderação em nossos relacionamentos. Meus irmãos, nós não somos bem-aventurados por causa do nosso temperamento. Essa é uma reflexão que eu trago às nossas mentes, às nossas vidas. Nós não somos bem-aventurados por causa do nosso temperamento. Mas tem uma segunda reflexão que eu quero trazer nessa manhã para nós. É que nós não somos bem-aventurados. Nós não somos bem-aventurados por causa do nosso fanatismo religioso. Nós não somos bem-aventurados por causa do nosso fanatismo religioso. Se nós olharmos mais uma vez para o verso 10, o verso 10 não vai dizer, e a Bíblia não vai nos dizer o seguinte: bem-aventurados perseguidos por serem excessivamente zelosos. A Bíblia não fala isso. Olhando para o verso 10, nós não encontramos no verso 10 do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: bem-aventurados perseguidos por serem legalistas. Ao contrário, a carta de Paulo à igreja da Galácia é uma carta escrita estritamente contra os legalistas. Também não diz no verso 10, bem-aventurados perseguidos por serem ritualistas. Não diz isso na palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, em nenhum lugar no Novo Testamento nós somos recomendados ao fanatismo religioso. Jesus Cristo lutou, meu irmão e minha irmã, sobre essa situação, sobre essa condição. O seu ministério teve a marca da luta contra o fanatismo. Se nós formos lá para Marcos capítulo 7, todo o capítulo vai registrar um embate, uma conversa, um diálogo, um confronto de ideias entre Jesus e os fariseus. Os discípulos começam a se alimentar sem lavar as mãos, e os fariseus começam a retrucar a Jesus como que seus discípulos não atendem à tradição dos anciãos, como que eles vão à mesa e se alimentam sem lavar as mãos, sem se purificar, sem se banhar. E Jesus Cristo vira para esses fariseus e diz o seguinte: a tradição dos anciãos está invalidando o mandamento de Deus. Vocês aceitam e seguem a tradição de homens, mas essa tradição está invalidando os mandamentos de Deus. Meus irmãos, os fariseus, com seus muitos rituais, com seu lavar de mão excessiva, com seus banhos de purificação, com seus cultos ritualísticos, a qual o fariseu já mostrava que estava indo ao templo quando entrava por dentro dos portões, e a cada esquina se debruçava e apontava para o templo, para chegar até lá com os cumprimentos tão longos, que tinha que dizer palavras específicas, porque senão não estaria cumprimentando, com exigência da forma, de como deveria ser, de como deveria executar, como deveria chegar na presença do Senhor, de como deveria ser entregue as ofertas, fazendo um ritualismo, um legalismo para as pessoas chegarem diante de Deus, senão não estariam chegando, mas ao mesmo tempo eles estavam invalidando o honrar pai e mãe, dizendo que era corbã, qualquer coisa que era dedicada ao templo, e não precisava assim honrar o pai e a mãe. Estavam invalidando em guardar o sábado, estavam invalidando a ajuda dos necessitados. Então, pela lei dos homens, estavam invalidando a lei de Deus. Um fanatismo que colocava a Bíblia dentro de cadeias e estipulava regras humanas. Em Marcos capítulo 7, verso 8 e 9,
Vai dizer o seguinte: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse ainda, jeitosamente, olha como o Senhor Jesus Cristo fala para os fariseus, jeitosamente, com cuidado, sem que ninguém percebesse, sem que a pessoa não encontrasse a diferença da lei de Deus para a tradição dos homens. Jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Fanatismo farisaico, fanatismo dos saduceus, tradição de homens que invalidava as leis e os mandamentos de Deus. A promessa de Jesus não se aplica ao fanatismo religioso. A promessa de Jesus é somente, meus irmãos, para os perseguidos por causa da justiça. O fanatismo, meus irmãos, leva muitas pessoas a caírem em graves dissabores, a destruir as suas vidas. Quantos estão por dentro da igreja lutando por uma forma, por uma estética, por um jeito de se fazer, e deixa de lado o amor fraternal, a caridade, o abraço, a contrição, a estar do lado dos outros. Às vezes, meus irmãos, até no louvor queremos impor uma métrica, tem que ter 4 hinos. Se não tiver 4 hinos, não tem culto, o culto está errado. Se for 3, se for 5, não é igreja. Só é culto se tiver 4 hinos cantados. Não. E esquecemos durante o louvor que o que importa é a contrição, é a entrega, é querer estar na presença de Deus, é querer estar ao lado dEle. Constrói esse muro, que somente é se for dessa forma. Só se chega na presença de Deus se for por esse caminho. Senão, não chega. Nós vivemos ditando regras e mais regras, de tradições e não de mandamentos, de vozes humanas e não da voz de Deus. No início do século XX, uma igreja daqui do estado do Rio de Janeiro sofreu uma divisão da membresia. No início do século XX, por volta antes do 1910, essa igreja se dividiu. E qual foi a causa? Até então a igreja cantava somente a capela. E um grupo de irmãos decidiram, não, por que nós não colocamos um órgão dentro da igreja, para a melodia ser tocada? Não, não se pode. Louvores a Deus se canta a capela. E a igreja se dividiu por causa de um órgão. O grupo foi para um lado, o grupo foi para o outro, porque uns diziam que só se louva a Deus se for a capela, e outros se for em órgão. Passou-se isso, entrou o órgão dentro da igreja, e a igreja permaneceu. Mais tarde, quando chegou na década de 40, a igreja sofre uma nova divisão. E qual foi o motivo? Um grupo de irmãos diziam que só podia cantar ao Senhor se fosse com órgão, e outros queriam instituir outros instrumentos acústico, porque nesse período ainda não tinha instrumentos elétricos. Queriam colocar o violão, o violoncelo e outros instrumentos. E a igreja se dividiu novamente, agora que louvor só se canta com órgão. Preceitos de homens, louvor se canta com o coração aberto, dedicado a Deus. Se você chega na igreja e seu coração não está aberto, o seu louvor é para você mesmo, você está se adorando e não está adorando a Deus. Como homem, como é notório na humanidade o homem querer ir além da Bíblia. A Bíblia não é suficiente, o homem tem que ir além. Meus irmãos, isso não é ser perseguido por causa da justiça. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 15 e 16... 1 Pedro, capítulo 4, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão,
não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha como que Pedro coloca ao lado de ladrão, de malfeitores, aquele que se intromete na vida do outro. Nós temos que sofrer como cristãos. Nós somos bem-aventurados, meus irmãos, nós não somos bem-aventurados por causa do nosso fanatismo. Nós somos bem-aventurados por causa da justiça. A terceira reflexão que eu quero trazer, meus irmãos, para a nossa meditação, é que não somos bem-aventurados por defender uma causa. Nós não somos bem-aventurados por defender uma causa. A Bíblia, no verso 10 do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não diz para nós o seguinte: bem-aventurados perseguidos por defenderem alguma causa. Também não vai dizer ali o texto, bem-aventurados perseguidos por defenderem um líder, um pastor, uma instituição, uma denominação. O texto não vai dizer ali, bem-aventurados perseguidos por defenderem usos e costumes. Meus irmãos, esse conceito é muito sutil, mas nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Existe uma diferença entre ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido por defender uma causa humana. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Atos, capítulo 5, do verso 33 até o 42, nós não vamos ler, eu vou só citar o que está escrito lá. Os apóstolos estão presos, e o Sinédrio tenta discutir o que vai acontecer com os apóstolos que estavam presos. Aí começa no verso 33, Gamaliel, um fariseu, mestre da escola de Hiléu, instrutor de Paulo, mestre de Paulo, e ele começa a fazer uma defesa. Ele vai dizer o seguinte: certa vez, alguns períodos atrás, levantou-se Teudas, dizendo, ele até diz assim no texto, insinuou ser alguma coisa, a dizer que era alguma coisa, um líder, uma pessoa que influenciou. E esse Teudas, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, Gamaliel vai dizer que arrebatou para si quase 400 pessoas que o seguiram e foram atrás deles. Mas logo depois Teudas morreu, e vai dizer que esses 400 homens dispersaram. E ele vai mais, e depois surgiu Judas, outro que pensou ser alguém, alguma coisa, e Gamaliel vai dizer o seguinte: levou muitos consigo, mas logo que Judas morreu, todos eles dispersaram. Aí ele traz o conselho para o Sinédrio, e ele diz o seguinte: se esse conselho, se essa obra, se o que os apóstolos estão dizendo, se esses homens que estão presos estão dizendo, é obra do homem, essa obra perecerá. Mas, se essa obra é de Deus, não poderei destruí-la. E ele fala e termina o seguinte: para que vocês não sejam tentados contra algo que pertence a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos as consequências de seguir causas humanas, de seguir líderes, de seguir pseudos profetas, de seguir denominações, de seguir pensamentos humanos. A história nos mostra as consequências de seguir essas causas. Homens foram levantados e caíram, ideologias surgiram e foram destruídas, partidos políticos se levantaram e caíram, pensamentos acabaram, filosofias destruíram vidas. A promessa de Jesus Cristo, meus irmãos, não se aplica a defender a causa, defender uma causa. A promessa do nosso Senhor Jesus Cristo é somente para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quantos estão envoltos em causas humanas? Seguem a homens, seguem a mulheres, mas não seguem a palavra de Deus. Ouvem as vozes do nosso século, estão presos a demandas que são doentias. Quantos de nós, que estão dentro da igreja, espalhados na nossa atualidade, aprovam em suas vidas e aceitam em suas vidas o que a Bíblia condena, e recusam em suas vidas
aquilo que a Bíblia aceita. Escrevem em suas vidas com a caneta do mundo e não deixa Deus escrever com a sua caneta. Em Gálatas 1:10 o texto vai dizer o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, quantos estão querendo agradar a homens e para isso desagradam a Deus? Que seguem causas humanas, seguem pensamentos de entidades, de ONGs, de instituições e recusam o pensamento da Bíblia. A quarta reflexão que eu quero trazer para nós nessa manhã, meus irmãos, é que nós não somos abençoados por causa do nosso altruísmo. Nós não somos bem-aventurados por causa do nosso altruísmo. E aqui é difícil, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor e olhamos para o verso 10, a Bíblia não diz que nós somos bem-aventurados e perseguidos, não diz bem-aventurados perseguidos por serem pessoas boas, por serem pessoas nobres. A palavra do Senhor não diz bem-aventurados perseguidos por serem pessoas abnegadas, ou filantropas, ou porque faz alguma boa ação. Bem-aventurado os perseguidos por serem pessoas que montam instituições de caridade. O Sermão do Monte, meus irmãos, não fala que nós somos abençoados pela nossa bondade, ou pela nossa nobreza, ou pela nossa caridade, por um caráter benéfico. Na verdade, meus irmãos, é muito provável, e é mais provável que ninguém na face da terra será perseguido por ser bondoso. Ninguém vai ser perseguido na face da terra por ser caridoso. Ninguém vai ser perseguido na face da terra por ser filantropo ou benévolo. Mas, meus irmãos, o mundo vai perseguir aqueles que são justos. O benévolo, o filantropo, esse o mundo admira, esse o mundo louva, esse o mundo ama. Em Lucas capítulo 18, verso 19, o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, atentem para isso que eu vou dizer nessa manhã. O nosso Senhor Jesus Cristo não foi aplaudido por ser bom. A palavra do Senhor Jesus Cristo não diz que Ele foi aplaudido por ser bom. A palavra do Senhor nos diz que Ele foi crucificado por ser justo. Ele foi crucificado por ser justo e não foi aplaudido por ser bom. A promessa de Jesus é somente para os perseguidos por causa da justiça. Quantas pessoas são bondosas, quantas pessoas são caridosas, mas lhe falta Jesus no coração, falta Jesus em sua vida, fazem imensos sacrifícios, desistem de carreiras, desistem do futuro, desistem de fortuna, que muitos na nossa sociedade consideram como heróis, como heroínas, como isso deveria ser assim mesmo, mas lhe falta Jesus em suas vidas. Grandes filantropos do mundo, mas não alcançaram o reino dos céus. Em João 3,16, texto que nós conhecemos, o nosso Senhor nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a caridade, a benevolência não garante a salvação da humanidade. Nós não somos benevolentes, nós não somos caridosos para ser salvos. Nós somos benevolentes, nós somos caridosos porque somos salvos. É uma atitude daquele que é salvo, e não para receber a salvação. Jesus, meus irmãos, é o Salvador do homem, é o Salvador da humanidade. Nós não somos bem-aventurados por causa do nosso altruísmo. E a quinta e a última reflexão que eu trago para essa manhã para nós, para a nossa meditação, é que nós somos bem-aventurados por causa da justiça.
Nós somos bem-aventurados por causa da justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. O texto vai dizer o seguinte: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus através de Jesus Cristo. A justiça, meus irmãos, não está em nós. Nós não somos justos. A justiça não está no homem. A justiça não está em entidade. A justiça não está em áreas governamentais, de siglas de governo, siglas de partido, não está presente em segmentos sociais ou políticos. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor é a nossa justiça. Jeová Tissutiqueno, o Senhor é a nossa justiça. Jesus veio ao mundo, meus irmãos, para fazer a justiça de Deus em nossas vidas, para nos transformar em justos. Cristo é a justiça que o homem precisa. Cristo é a justiça que cada um de nós precisamos. Isso significa, meus irmãos, que nós só somos bem-aventurados quando Cristo estiver em nossas vidas, ou melhor, e ampliando mais, quando nós nos assemelhamos a Ele. Quando em nossas vidas nós projetamos, nós refletimos a presença de Jesus. Em João 13, verso 15, o texto vai dizer o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, João 13, 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós temos um exemplo. Nós temos que ser igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que parecem com Jesus, meus irmãos, esses são perseguidos. Se você, meu irmão e minha irmã, é semelhante a Cristo, você é perseguido. Isso, meus irmãos, é que a Bíblia ensina. Isso que a Bíblia traz para nós como ensinamento, mas não só como ensinamento. Ela demonstra que isso acontece. Abel foi perseguido por Caim e foi morto por Caim, porque a oferta dele agradou a Deus. Moisés foi perseguido por uma nação de dura cerviz, porque Moisés estava obedecendo ao chamado de Deus. Davi foi horrivelmente perseguido por Saul. Elias, meus irmãos, se escondeu dentro de uma caverna. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados dentro da fornalha. Daniel pernoitou na cova dos leões. Estevão foi apedrejado. O que falar mais? Eu poderia falar de Pedro, de Tiago, de André, de Bartolomeu, de Paulo, de Barnabé. Eu poderia avançar um século e falar do primeiro século, do segundo século da igreja, e trazer para nós a história de Inácio, de Policarpo, de Justino, de Barnabé, de Timóteo, de quem sabe também Anastácia, de Cecília, de Luísa, que viveram no segundo século. Eu poderia chegar ao século XVI, ao século XVII, e falar de Jonathan Edwards, falar de Robert Reid Calley, falar de Hudson Taylor, de John Newton. Eu poderia falar de Billy Graham e de tantos outros homens e mulheres de Deus, que foram perseguidos, não porque eram temperamentais, não porque estavam seguindo uma causa, não porque eram pessoas difíceis de se lidar, não porque eram legalistas, mas, meus irmãos, por mais eles foram perseguidos por causa da justiça de Deus, pessoas que assemelharam a Cristo, e essas pessoas foram bem-aventuradas. E concluindo a mensagem, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui nessa manhã, você que está em casa, você está sofrendo perseguição? Você está sofrendo perseguição na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, em torno do que você faz ou deixa de fazer? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala o seguinte: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, nós seremos perseguidos. E por isso nós somos bem-aventurados. Nós seremos perseguidos porque nós nos assemelhamos ao nosso Mestre. Trazemos em nossos corpos as marcas de sermos de Jesus. E isso vai nos tornar bem-aventurados. Nos concede o reino dos céus. Sabe por quê? Acompanhe comigo o texto muito conhecido para finalizar essa mensagem. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma promessa que Paulo traz às nossas vidas. Nós seremos perseguidos sim, mas também nós seremos bem-aventurados, porque Deus está conosco a cada dia, a cada momento, e nada nos separa do amor de Deus. Vamos louvar o Senhor.